Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão ainda sobre a segunda instância, o que o próprio Andreasa colocou, né? Acho que é importante a gente falar. O Gilmar Mendes, portanto, voltou a defender que o Supremo reveja o entendimento que permitiu, né, as prisões a partir da condenação em segunda instância. Segundo ele, muitas decisões estão sendo revistas, abrindo espaço, né, para se debater a possibilidade de fixar a execução da pena a partir de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Passo essa bola para você, Andreasa. Então, aqui nesse programa eu já falei e apanhei para burro de que eu acho uma discussão importante, tá? Mas não é agora. Concordo com a Vera. Não é nesse momento, com o jogo rolando, a bola rolando, que se pode discutir uma jurisprudência criada pela Suprema Corte com o voto do Gilmar Mendes. Não faz, 6 meses, 1 ano que isso aconteceu? Vá lá, por aí. É muito recente. É uma decisão muito recente para o qual ele deu um voto consistente. Criou-se, portanto, uma jurisprudência que está aplicada nesse momento e que goste-se ou não, repito, eu acho que é algo que precisa ser discutido, tá? A possibilidade de amplo direito à defesa, a possibilidade de recurso. Mas, repito também, não agora. Não agora. Por quê? A condenação em segunda instância, o advento da condenação em segunda instância, representa, eu vou repetir, o principal pilar da Lava Jato. O camarada que faz a delação, ele faz sob a pressão de que a impunidade acabou. É vantajoso fazer a delação porque ele, se for condenado em primeira instância, muitas vezes faz a delação já condenado em primeira instância, ele está a 1 degrau de uma condenação, que o colocará na cadeia. Então, o que o cara faz? Delata. Se você retira isso, você revê isso nesse momento, é impossível não achar que não há uma intenção de golpear a Lava Jato. Por mais juridicamente correto que seja discutir essa questão, temos que discutir mesmo, mas não agora. Agora não é aceitável. Agora não. Agora não, Vera? Agora não, e eu acho que juridicamente a decisão tomada por maioria do Supremo, e 2 vezes tomada e depois confirmada, ela é perfeitamente condizente com o que dizem os códigos e condizente com o que acontece na maioria dos países civilizados. Não é aceitável que se volte aí no tempo, que se volte a um estágio em que poderoso não cumpre pena no Brasil. Porque quando não é poderoso, vai para a prisão provisória e fica lá ad infinitum. Quando é poderoso, recorre enquanto puder e não era preso antes dessa definição de que se prendia em segunda instância. Não vai ser possível convencer a opinião pública de que isso não tem um endereço certo. Não tem um endereço certo para os grandes políticos que estão fazendo agora a concertação para substituir o Temer, Lula entre eles, que está nessas conversas e que está na iminência de ter uma condenação em primeira instância e depois em segunda, provavelmente. Não é possível que a sociedade vá engolir esse prato feito, mas gente, as pessoas estão testando os limites da cidadania, sabe? O Brasil está vivendo há muitos anos, pelo menos desde 2013, sendo testado diariamente nos limites que pode aguentar ser vilipendiado em suas condições de cidadania. Uma hora isso entorna, vira um caldo de cultura realmente muito grave. Eu acho que os homens públicos têm que ter responsabilidade. Madu. Eu concordo com a Vera, os homens públicos do Brasil, eles estão esticando a corda além do que ela é capaz. A sensação que eu tenho é que esses cavalheiros e essas senhoras, eles não vivem no Brasil, ou então não vivem a realidade do povo brasileiro. Eles vivem numa espécie de redoma, né, infensos à violência, a todos os problemas cotidianos que os brasileiros vêm sofrendo por conta dessa crise que a gente está vivendo, né? Crise econômica, crise política, né, crise de valores, né, a população vem sofrendo muito. Probleminha aí na comunicação do nosso Marcelo Madureira, daqui a pouco ele... Oi, Andreasa, vai lá para... conclua, por favor, e depois eu vou chamar a nossa primeira janela, vai lá. Beleza, mas por que
Por que o ministro Gilmar Mendes sentiu a vontade para avançar contra a delação premiada e a condenação em segunda instância? É uma questão importante, porque as lambanças recentes do Janot, do Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, chanceladas pelo Fachin, enfraqueceram um pouco a posição da Lava Jato em Brasília. É exatamente por isso. A questão do áudio sem perícia, a fragilidade do acordo de delação dos Batista, vantajosíssimo. Aí você enfraquece, baixa a guarda para quem quer. Para quem quer enfrentar, diminuir a Lava Jato, vir com tudo. Então, é uma situação de causa e efeito. Não se pode vacilar como eles vacilaram. Mas você veja aqui, Andreas, as últimas ações do ministro Gilmar Mendes, antes dessa, que eu concordo que foi uma lambança da PGR, já eram no sentido de limitar, ou pelo menos delimitar um espaço da Lava Jato. As decisões da segunda turma de concessão de habeas corpus, antes do Fachin levar ao plenário a decisão sobre o Palocci, por exemplo, as decisões, as declarações dele a favor da lei de abuso de autoridade, os grampos que foram pegos agora, em que ele conversa com o senador Aécio Neves sobre a necessidade, a conveniência de convencer senadores tucanos a votar a lei que era proposta pelo Renan Calheiros. Então, ele já estava com essa pauta, ele já estava com este pensamento, que pode ter até origem jurídica, e eu acho que tem, tá? Eu acho que a formação jurídica dele vai neste caminho, e também a inclinação política dele vai neste caminho. Eu acho que o Janot abriu uma brecha, e agora eles vão tentar entrar com o bloco nessa brecha. A ver se vai ter sucesso. Ele já estava ele já estava nessa linha, já estava com esse propósito. Houve uma baixa de guarda, vai para cima. É exatamente isso.